o céu sobre a terra. Quem vai trazer o céu sobre a terra aí? Tu vai, ô gordo? Tá meio dormindo aí do gordo, tá acordando ainda. Só o Several tá com manga curta, cheio do fogo. Esse é gaúcho da fronteira. Quem trouxe a sua Bíblia, abre comigo em João capítulo 4. João capítulo 4, nós vamos ler do 1 até o 18. Obrigado, Jean, só você para lembrar de trazer a água. Essa tu trouxe da fonte de Belém. Quem achou, diga amém. Amém. Se não achou, pode olhar no telão, já está no telão lá. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Se era necessária, é porque havia uma necessidade. Você concorda comigo? Muito bem. 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia em ponto. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Agora pula lá para o 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher.
Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos muito agradecidos por nesta manhã de domingo. Podemos nos assentar, abrir a tua palavra, para não somente ler ou somente escutar, mas ouvir a pregação do Evangelho, da boa notícia de Jesus Cristo, assim como a mulher samaritana, para bebermos dessa água que se chama Jesus Cristo, para que na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, sejamos completamente dessedentados para sempre e possamos ser uma fonte a jorrar dessa água para a vida eterna. Que a fé em Cristo possa trazer o céu sobre a terra e que o Senhor possa romper paradigmas, quebrar cadeias e grilhões e fazer o teu povo que aqui está ouvindo a tua mensagem viver um tempo de resultados, um tempo de milagres, um tempo de cura, um tempo de vitórias, Pai. Pois a nossa fé em Cristo não é simplesmente contemplativa, mas ela é poderosa para que o nosso Deus realize sinais, prodígios e maravilhas, e o Senhor execute muito mais além do que nós estamos orando ou sonhando, conforme o seu poder que opera sobre as nossas vidas. Por isso, fala conosco mais uma manhã, Senhor. Não queremos ser ouvintes negligentes da tua palavra, mas sim operosos praticantes, para sermos felizes em tudo aquilo que vivemos na tua presença. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. A fé que traz o céu sobre a terra. Muitas pessoas dizem, falam que têm fé em Deus, mas a vida delas não tem frutos e nem resultados com relação à vida e relacionamento com o próprio Deus. E nós vemos aqui essa mulher samaritana, que tinha fé em Deus, sim ou não? Dentro da sua possibilidade, dentro da sua condição, dentro da sua cultura e religião, era uma mulher de fé. Mas, todo dia praticamente ela ia buscar água naquele poço de Jacó, naquele mesmo horário. Mas não era comum buscar água naquele horário, Ana. Por quê? Porque todas as mulheres que eram, vamos dizer assim, tradicionalmente normais, ou iriam buscar água de manhã bem cedo, que não tinha o sol escaldante ainda daquela região, ou no final da tarde. Mas não meio-dia, porque imagina, meio-dia no verão já não é quente, agora imagina naquela região árida lá. Mas ela ia propositalmente para não ter que encontrar ninguém, porque ninguém ia buscar água ao meio-dia. Mas perceba que Jesus havia marcado na sua agenda um encontro com aquela mulher samaritana. Porque se para ela era comum buscar ao meio-dia, era comum para Jesus resgatar as vidas que tinham essa necessidade. Porque judeu não passava por Samaria.
Judeu dava uma volta para não ter que cruzar por Samaria. E aí quando Jesus falou, nós vamos ter que passar por Samaria, eles disseram, como assim, Senhor? Nós vamos se arriscar, vai em disposição com os caras, porque judeu não se dá com o samaritano. E Jesus falou, é necessário. Há alguém com necessidade lá que eu preciso encontrar. Mas os discípulos não entendiam que havia um contexto do céu na terra, naquele poço de Jacó. E aí, quando ele pede para os discípulos irem até a cidade para ver se encontrava pelo menos um frango assado, né? Igual muitas vezes a gente encontra domingo, depois do culto, um macarrão, fica a dica. Jesus chegou no poço praticamente sozinho, e ali sentou, e esperou provavelmente essa mulher chegar, e quando ela chegou, ele começou a conversar com ela. Ela ficou um pouco assim, deslocada, porque ela reconheceu que ele era judeu, e por ela ser samaritana, não tinha por que puxar conversa. E ali Jesus começa a ministrar a vida da mulher, e aí o Senhor traz a manifestação do seu amor, da sua bondade, da sua verdade, e injeta nela uma fé que trouxe a restauração, a salvação e a cura completa da vida dessa mulher samaritana. E nós temos aprendido nesse mês que a fé vem somente por se ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quantos homens essa mulher já não havia escutado? Quando Jesus começa a cultivar e conversar com ela, disse, olha, vai lá trazer o teu marido. E ela foi sincera e verdadeira a dizer para ele, olha, eu não tenho marido. E Jesus diz, você falou a verdade, você já teve 5 casamentos, e esse 6º que você está agora não é teu marido. Uau! Então, olha o histórico amoroso da irmã. Complicadíssimo. Então imagina o coração e a mente dessa mulher. Havia de ser restaurado ou não? Sim ou não? E por mais que ela teve desapontamento, por mais que ela teve de repente traição, por mais que ela teve desprezo, infidelidade, desrespeito, falta de amor, sei lá o que ela viveu nesses 5, 6 relacionamentos, não é verdade? Mas Jesus estava dizendo para ela, se você crer, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Eu não sei se você já conseguiu captar aí, mas o homem que estava falando com ela, na verdade, era o 7º homem. E na Bíblia, o número 7 aponta para a perfeição. Jesus é o homem perfeito. Não no sentido de uma fé com a mulher, pelo amor de Deus. Mas de preencher, de suprir, de completar a alma, o espírito e a vida daquela mulher samaritana. Assim como de qualquer homem e de qualquer mulher, Jesus é o que nós precisamos. Jesus é a água que eu e você precisamos beber para que todo vazio, toda seca, todo deserto, toda sede seja saciada da nossa vida. Mas as pessoas, por desprezarem uma fé pura e genuína, preferem uma fé misturada, uma fé híbrida, uma fé de achismo, uma fé de falsos ídolos, uma fé de falsos deuses, porque, como nós temos falado, lido e meditado todos os cultos aqui nesse mês de maio, 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo,
O quê? Que vence o mundo? A nossa fé. Não é a nossa conta bancária, não é quantos seguidores você tem no teu Instagram. Poxa, essa semana eu fiquei realizado, cheguei a meus 4.000 seguidores. Não comprei nenhum. Estou me achando o Bill Gates. Credo. Não vai mudar a vida de ninguém. Quantos likes tu tem nas tuas postagens? Não é isso que vai te fazer uma pessoa vencedora e feliz. Mas a fé em Jesus nos faz vencer o mundo. E aí João vai concluir no versículo 5. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então, era essa verdade, esse princípio que Jesus estava ensinando à mulher samaritana. Quando nós preenchemos com Ele, não precisamos de mais nada. É por isso que quando Ele foi pendurado no madeiro, lá em João 19:30, Ele disse, está consumado. 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, está feito, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, se está feito, o que você precisa fazer? Por que a mulher todo santo dia, ao meio-dia, ela batia ponto lá? Porque ela precisava daquela água, sim ou não? Mesmo no sexto relacionamento, mesmo sendo considerada imunda, mesmo sendo considerada adúltera, mesmo sendo uma pessoa rejeitada, seja pelos samaritanos, pior ainda pelos judeus, por causa da tradição e das leis de Moisés. Mas ela estava lá, se esforçando e batendo ponto e pagando preço todo dia, ao meio-dia, para pegar daquela água. Mas você percebeu que quando Jesus se revela e fala, a gente está esperando o Messias, e Jesus falou que eu sou. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou a água. Você não precisa esperar mais ninguém. Eu sou o homem perfeito. Eu sou aquele que sou suficiente na tua vida. Nós lemos ali que ela deixou o vaso, que ela estava buscando água, lá no poço, e saiu correndo para a cidadela para falar para o povo quem era Jesus. Sim ou não? Porque ela entendeu que ela não precisava mais fazer, mas agora o crer era suficiente. Meu Deus, que silêncio. Glória a Deus. Então fé, gente, é mais do que barulho. Fé é mais do que emoção. E Deus quer nos ensinar, na nossa geração, a nós andarmos por fé. Não pelo que fazemos. Pastor, então o senhor está dizendo que a gente não precisa fazer mais nada. No sentido para ser salvo, não. Agora, Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo nos esclarece um pouquinho que nós somos salvos pela fé, mas que existem boas obras que nós vamos fazer. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Não é você ser bonzinho que você vai para o céu, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em quem? Em Cristo Jesus, para
boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a partir do momento que eu me sacio com Cristo, agora, consequentemente, eu vou realizar as boas obras. Ela deixou o vaso lá, mas ela já saiu para fazer as boas obras, saiu para anunciar quem era Jesus. É consequência, não é causa. E a religião quer que você faça. Traz o teu vaso, varão. Traz o teu vaso. Paga o preço. E aí você vai se frustrando porque você não vê resultado. Porque a tua fé está errada. E quando você crê errado, os resultados serão errados. Agora, quando eu tenho a fé certa, os resultados serão certos. Até quando tu vai estar carregando ainda o vaso com água? Se a água já está dentro de ti. Não, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que dormir mais tarde, eu tenho que me matar trabalhando. Para quê? Para ter um piripaque e deixar viúva? Deixar tua mulher para os outros? Seu tanso. Vai cuidar do que tem mais precioso na tua vida, que é a tua família. Aí se mata, bota um sofá novo lá na sala, não deixa as crianças sentar no sofá. Vai sujar, vai estragar. Então para que botou o sofá novo na casa? Tá com um talher lá que ganhou desde do enxoval. Não, momento especial. Qual é o momento especial? Se não é a tua família, a tua mulher, teus filhos, para usar isso aí, cara. Está esperando o vereador de 4 anos bater lá na tua casa para pedir voto mais uma vez? As boas obras nós precisamos começar dentro da nossa própria casa. Nossa própria família. Já teve um que deu a vida por nós. Você não precisa dar a vida pelos outros. Foi Jesus. Agora, Deus requer de nós relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Às vezes a gente sabe de cor, né? Salmo 23. Esse é fácil, né, Iveral? Fala para mim aí. Aí, muito bem. Palmas para o Iveraldo. Só vou ficar no primeiro que o segundo. Deu uma engasgada ali. O Senhor é o meu pastor. Não terei falta de nada. Você está entendendo por que a samaritana deixou o vaso lá e foi embora? Não precisava de mais nada. Diga, Jesus é suficiente. Aí o versículo 2 vai dizer o que, Fran? Já grava aí, Veraldo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Que coisa linda. Por isso ela deixou o vaso lá, gente. Ela nunca mais ia precisar se esforçar, se matar para estar lá meio-dia naquele sol de 50 graus na cabeça para pegar água. Aí nós ainda estamos carregando balde com água para quê? Ou a nossa fé não está suficiente, ou nós estamos crendo errado. Essa semana, segunda-feira, eu tive experiência, mais uma, né? Porque, não que eu não creia. Estava só esperando a tesoureira mandar a prebemba dia 20, já falei com ela no domingo, não esquece de mim amanhã, varô. Não, pastor, eu já faço hoje. Tinha as contas todas para pagar e vai sobrar uma mixaria para chegar no final do mês, vai dar o cavaco para contar as moedas.
Mas eu falei, Senhor, Tu sempre supriu, sempre proveu, eu vou ficar em paz, o Senhor é que cuida. E às vezes a gente fica temando, querendo ver extrato, né? Para quê, né, gente? Quanto tu menos vê, mais em paz tu fica, gente. Aí eu fui ver, que aí eu já pego lá, já transfiro meu dízimo na hora, né? Caiu aqui, eu já, Ohana lá. Aí já dei meu dízimo, aí quando eu vi, opa, mas já dei o dízimo, já caiu o cartão de crédito, mas assim, Deus enviou uma provisão na segunda-feira que eu não estava esperando. Porque o Senhor é o meu pastor. Eu não terei falta de nada. Ele me leva aos... Volto 2 ali, é tão lindo isso. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas. Tu já viu ovelha tomar água em água agitada? A ovelha é o bicho mais manso que tem, gente. Ela só vai beber onde o pastor botar ela, e a água tem que estar assim, igual um rastro paradinho, para ir lá tomar a aguinha dela. Senão ela não vai. Água turva, água... Eu falei, ih, rapaz, isso aí não... É assim que Davi se relacionava com Deus. É assim que nós precisamos se relacionar com Jesus. Agora, toda agitada, apavorada. Tua oração é a oração do desesperado. Pior do que o Serginho Badano quando ia abrir a porta dos desesperados. É da época do René, ele lembrou agora. Yeah, yeah! É? Aí tem irmão que vai até orar, deu umas aulas num desespero, como tivesse já tudo arrebentado, tudo errado, não vai dar nada certo. Calma, pelo menos ora com fé, porque Jesus falou aquilo que a gente pedir crendo, vai acontecer. Marcos 11, 24, será que é o 24, Franco? Bota aí, deixa eu ver. Isso. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Não é que vai receber. Que recebeste. E será assim com você. Bota na NTLH para ver. Por isso vos afirmo, eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam. E assim, tudo lhe será dado. Você tem orado assim com fé? Não, pastor, pior que eu estava na oração do desesperado. Aí tu vai receber desespero. Agora, se você orar com fé, que já recebeu, é assim que vai acontecer. Porque o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. É a convicção de fatos que estamos esperando. Então, essa fé já está em nós. Eu só vou verbalizar ela. Tanto que Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele ora e diz assim, Senhor, obrigado, porque eu sei que tu me ouves. E para que o teu nome seja glorificado, para que eles creiam. Porque eu sei que ele vai sair lá do túmulo, da sepultura. Tirem a pedra lá, gente. E aí Jesus diz o que para Lázaro? Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto, já podre lá dentro, 4 dias, saiu pulando lá de dentro, porque ele estava todo enfaixado. Saiu podre ou saiu vivo? Curado. E muitos creram em Jesus por causa da ressurreição de Lázaro. E muitos creram em Jesus porque quem pregou foi a mulher samaritana. Mas chegou um ponto que os samaritanos começaram a crer em Jesus, porque eles também começaram a ouvir do próprio Jesus. João 4, 41. Ó. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Bota na RA.
muitos outros creram nele por causa da sua palavra. 42. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A minha fé em Cristo não pode te salvar, mas a tua fé em Cristo vai te salvar. Então, a pergunta nessa manhã: em quem você tem crido? Na fonte de água de Jacó, que representa as soluções passageiras que o mundo pode te dar, ou na fonte da água da vida eterna, que é Cristo? Apocalipse 22:17. O pessoal acha que Apocalipse é o fim do mundo, né? Mas Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? De Cristo, Jesus. O Espírito e a noiva é a igreja, dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. De graça, 0,800. Não tem nenhum preço, o preço foi pago. Ele pagou. Está feito, ele é o sétimo homem. Diga comigo: Jesus é o homem perfeito. Por que que Deus, quando criou todas as coisas, no sétimo dia descansou? Porque ele já tinha feito tudo. Não é porque ele cansou. Porque estava tudo feito. E Jesus falou: está tudo feito. Então, se ele é o meu pastor e nada me faltará, e ele vai me conduzir aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Porque a minha fé vai trazer o céu sobre a terra. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente o quê? Acesso. Diga comigo: acesso. Acesso. Pela fé ao quê? A esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, a nossa fé em Jesus, gente, ela nos dá acesso a toda a bondade, a todo o amor, a tudo que tem de promessa, de herança, de propósito, de milagre, de sobrenatural, que está no céu e que Deus já trouxe sobre a terra através de Jesus. Mas nós só teremos acesso a essas coisas mediante a fé. Vou dar um exemplo para você. Quiser, tu que está na mídia aí, quiser virar a câmera para os pessoal, os milhares de seguidores que estão nessa hora no Instagram. Bom dia. Imagina eu aqui do lado de fora, ó. Ó, peguei um levita aqui tomando café, ó, miserável. E eu vou pagar o preço, eu vou me esforçar. Eu acho que eu li a Bíblia hoje, eu acho que eu mereço a bênção de Deus. Eu orei às 4 da manhã. Eu estou ajudando o pastor aqui na igreja, eu venho varrer a igreja, eu venho limpar o banheiro.
Meu Deus, eu fiz tanta coisa para Jesus já, eu acho que eu mereço a bênção de Deus. Quando você acha que merece, você vai continuar com a porta fechada. Pode até tentar arrombar ela. Mas a partir do momento que você crê em Jesus e o sacrifício que Ele fez por você lá na cruz, e tu confia e descansa quando Ele disse está consumado, então se está feito, eu tenho que crer e confiar. Eu tenho acesso. Se eu não fizer esse posicionamento de fé, eu jamais vou ter acesso, Google. Eu vou continuar com a porta fechada. A fé em Cristo me traz paz com Deus e acesso a essa graça. A graça é todo o bem de Deus que eu não mereço, mas Ele me dá. Não porque eu mereço, mas porque Ele é bom. Ali. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Deus manifestou e revelou a sua glória para Moisés. Tu vai me ver só de costa, o Moisés, mas tu vai ver toda a minha bondade. Então, a bondade de Deus não pode ser comprada e nem merecida. Ela é dada. O que a mulher samaritana fez para merecer aquele encontro com Jesus, gente? Era bonita? Estava mais amassada e judiada do que banana no final de feira. Foi o amor, foi a bondade. Os próprios discípulos se constrangeram e falaram, cara, o que Jesus está falando, puxando papo com essa mulher aí, cara, nada a ver, ele é judeu, um rabino, ele nem pode falar com mulher, mas ninguém quis falar nada, ficar tudo quieto. E quando vira, a mulher deixou o cântaro do lado e correu para Samaria para falar para as pessoas que ela tinha tido um encontro com o Salvador. Não precisava de mais um marido, não precisava de mais um casamento, não precisava de mais um relacionamento, porque ela tinha achado o Salvador. E esse Salvador nos dá acesso ao céu, gente. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. E quando nós vivemos o céu na terra, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso, quando eu falo assim para você, bom dia com alegria, quando eu falo povo mais feliz da terra, não é jargão, é a nossa verdade, é a nossa identidade. Ninguém é mais feliz que a gente. Não, pastor, vou ser feliz quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz quando eu tiver aquela casa. Deus vai te dar tudo isso, você vai dizer, pô, já era feliz, não sabia. Porque isso aí não vai te trazer a felicidade. Porque a felicidade é quando você bebe de Cristo. Então seja feliz hoje. Ele não disse para ela assim, ó, eu fui o Messias, ou eu serei o Messias. Eu sou. E foi a mesma coisa que quando Moisés questionou Deus, tá, eu vou lá voltar para Faraó, para o Egito, para libertar o povo, e quando o povo perguntar quem é o Deus de Moisés, quem é o Deus dos hebreus, só diga para eles, eu sou. Eu sou. O que eles precisam ser? O que eles precisam, o que é? Eles são escravos? Eu sou a libertação. Eles estão depressivos? Eu sou a alegria. Eles são o quê? Pervertidos? Eu sou a santidade para eles. Eles são o que? Necessitados? Eu sou a provisão para eles. Eu sou. O eu sou está conosco. E Jesus disse assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava falando isso sobre a respeito do Espírito Santo, mas nós também podemos trazer aqui a interpretação
no sentimento de abrir a boca para falar aquilo que está cheio no nosso coração, e o nosso coração está cheio de água viva, o nosso coração está cheio de Jesus. Então, quando eu abrir a minha boca, eu vou ser igual a mulher samaritana. Eu não vou ter tempo para estar reclamando do meu país, eu não vou ter tempo para reclamar dos governadores, eu não vou ter tempo para reclamar dos pastores, eu não vou ter tempo para reclamar do meu marido, eu não vou ter tempo para reclamar dos meus filhos, eu não vou ter tempo para ficar pensando coisa errada, eu vou ter tempo só para falar das coisas grandes e maravilhosas de Jesus Cristo na minha vida. Por isso que Paulo diz, quando vocês se reunirem, um traz salmo, outro traz canto, outro traz testemunho, outro traz palavra. Nossos encontros tem que ser assim, gente. Seja na igreja, seja na casa de alguém, quando você for lá comer uma massa, um churrasco, uma sopa, sei lá, um vai puxar o violão, outro vai puxar a Bíblia, outro vai puxar um testemunho, olha só isso aqui, tal, tal, tal. Se um dia tu for na casa de alguém, ou alguém for na tua casa e alguém puxar para falar mal de alguém da igreja, tu fala, pode parar. Pode parar. Primeiro que meu ouvido não é pinico para estar escutando fezes. Segundo, as más conversações corrompem os bons costumes. Outro veio aqui para nós montar brasa na cabeça de outro, ou então vamos orar, irmão. Porque aqui nós vamos falar de Jesus. Porque senão nós estamos vendo religião. Você está com água tendo que buscar balde todo dia. Diga para o teu irmão aí, você não precisa mais de balde, cabeção. A água viva já está em você. Feche os teus olhos. Quero orar com você nessa manhã para que Jesus seja a tua água viva. Aquele que tem sede, venha e beba. É de graça. É de graça. Não é por meritocracia, é por amor, é por bondade, é por graça, que nós temos vivido um tempo de abundância, um tempo de vitórias. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Creia em Jesus, confie em Jesus. Descanse em Jesus. Como diz o Salmo 37, verso 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, acredita nele, pois o mais Ele fará. Ele fará, Ele fará. E a mulher samaritana disse a Jesus, é verdade, quando o Messias vier, nós vamos adorar a Ele, mas aonde? Aqui ou lá no Monte Sião, em Jerusalém? E Jesus disse, vai chegar o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Esse tempo